E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje nós vamos fazer uma análise de um produto que eu meio que tinha, mas não tinha nas cores originais, nas cores do anime, eu tinha só alguns recolors. Estamos falando dessas maravilhas que você vê aqui, que são o Left Apollos e o Right Artemis, que juntos formam o Eclipse de Chosetsu, né? Que ele recebeu uma atualização. A gente tem também o Eclipse que veio lá no God Layer System, que foram os primeiros layers a se dividirem ao meio para a gente conseguir fazer essa mistura dos dois layers e fazer funcionar. Isso aqui está sendo possível graças ao Pedro do canal Imperador B. Então, Pedro, muito obrigado, cara. Valeu demais aí pela sua contribuição pro canal. Aliás, mandou até uma cartinha aqui que eu já li. Agradeço demais mesmo, isso é muito bom. Cara, não tem palavras para descrever o quanto eu agradeço, porque eu não tinha essas cores originais ainda. Sim, são Beyblades usados, como dá para ver pela oxidação do metal e também pelos adesivos, mas isso não importa. O que importa é que a gente vai poder testar eles em batalha. E não só isso, eles vieram também com os seus drivers que vieram originalmente na arena, que era motorizada, que era para os dois inclusive. Esses drivers exclusivos aqui, que eles possuem ímãs, você vê aqui. Eles possuem ímãs e eles ficam grudados na arena, só que a questão é que eu não tenho arena, então eu vou ter que deixar esses drivers um pouquinho de lado, mas eu vou explicar que eles funcionavam ficando colados ali na arena, né, graças ao magnetismo, ambos, né, de rotações diferentes. Então nós temos o Right Artemis, que pelo nome gira à direita, e o Left Apollos, que gira à esquerda. Então nós temos a diferença de rotação dos drivers e eles não permitem que você encaixe lançadores, tá? Se você observar a estrutura deles aqui, olha só, ele não encaixa lançador, então você não consegue encaixar um lançador aqui para você lançar eles com esses drivers magnéticos, tá? Eles são exclusivos para arena. Por isso mesmo, eu vou remover os drivers aqui para a gente analisar os layers, certo? Deixa eu tirar dos dois aqui para a gente dar uma olhada melhor. Você vê que esses drivers têm algumas marcações de cliques, né? 1, 2 e 3. Isso daqui é o que era o desafio. Você eclodir, você derrotar esses Beyblades na arena enquanto giravam ao mesmo tempo. E ele tem as marcações de cliques, mas graças à estrutura aqui você não consegue encaixar o lançador. De novo, são drivers apenas para arena e que são magnéticos, que possuem ímãs. Então em Beyblade Burst também teve ímãs, para quem tá curioso. Falando agora dos dois layers que nós temos aqui, o Left Apollos e o Right Artemis. Nós temos um que é classificado como defesa, que é o Left Apollos, e um classificado como ataque, que é o Right Artemis. A mecânica deles é que eles podem se combinar, mas vamos analisar separadamente primeiro, começando com o Left Apollos, que nós temos aqui, que possui uma estrutura feita para contra-ataque. Você percebe como ele tem várias pontas, e essas pontas aqui, elas não são distantes uma da outra, então o espaço que você tem entre um ponto de contato e outro é muito pequeno. Ele também é todo inclinado, você vê que ele tem uma inclinação bem específica aqui, para fazer com que o oponente seja jogado para baixo, causando uma espécie de smash. Então nós temos uma estrutura bem defensiva, e claro, essa parte que você vê em cinza aqui é metal, claro, tá oxidado porque faz bastante tempo do seu lançamento, e o seu núcleo aqui é um núcleo de giro à esquerda. Então somente lançadores de giro à esquerda ou lançadores configurados para giro à esquerda, no caso dos Dynamite Battle, conseguem encaixar aqui para que você lance o Beyblade e fazê-lo girar à esquerda, certo? Então sua rotação será nesse sentido aqui, e você percebe como que ele vai atingir os oponentes, né, com essas várias pontas para desestabilizar o oponente, para tirar o padrão de ataque do oponente, repelir ataques e assim por diante. Você vê que ele tem uma estrutura própria para defesa, também possui um plástico dourado, que é um pouco preocupante. A gente sabe que a pigmentação dourada para o plástico pode ser um pouquinho problemática, pode quebrar com certa facilidade, mas você observando a parte de baixo, vê que ele tem toda uma estrutura para ser desmontada. Essa estrutura aqui, nós vamos precisar do auxílio de uma pequena ferramenta, essas ferramentas que vêm com os Spriggans, sabe? Para você poder mudar os modos do Spriggan, é o que a gente usa para poder desmontar essa estrutura aqui. A gente já vai ver com mais calma, depois de eu comentar um pouquinho a respeito do Right Artemis. Perceba também que ele não é necessariamente preenchido, tá? Ele é bastante oco aqui em duas extremidades, pesado nas outras para ter um mecanismo de encaixe, mas ele tem muito metal em cima por pertencer ao sistema Chosetsu. Então ele acaba sendo bastante equilibrado, né, para defesa, e eu fico bastante curioso para testar a performance dele.
Dito isso, vamos agora para o Right Artemis, que representa aqui um layer de ataque. A diferença é bem clara, né? Dá pra ver que ele tem menos pontos de contato, mas são pontos de contato maiores e com um pouco mais de distância entre si, fazendo com que ele tenha um formato também um pouco oval, para que ele consiga atingir os oponentes com certa agressividade, vamos dizer assim. E isso também, quando a gente observa a parte lateral do layer, quando a gente vê a peça na vertical, a gente vê que ele tem aqui alguns caimentos, ele tem um design bem único e é um design bastante agressivo exatamente para promover esses ataques. Tem algumas curvaturas também e esses ataques se repetem para que você possa desestabilizar o oponente e mandar eles para fora com mais potência, diferente da sua outra parte aqui, que tem os pontos de contato mais próximos para defender. E ele também é um pouco mais circular, né? Esse daqui, o Right Artemis, sendo muito mais oval. Também pertencente ao sistema Chiozetsu, você observa essa parte em cinza das duas metades desse layer, que são de metal. Então ele tem um pezinho extra. Na parte de baixo nós temos a mesma ideia, embora ele pareça ser um pouco mais desequilibrado por ser um pouco mais fininho comparado com o Left Apollos, né? Você vê que ele tem menos plástico nessas partes laterais. Nas partes em vermelho, que possuem o encaixe para a gente poder fazer a combinação das duas metades, a gente tem um pouco mais de material para sustentar essa estrutura. Também temos as travas aqui do seu núcleo que gira à direita, tá? Então todos os lançadores de giro à direita vão encaixar nesse núcleo aqui. E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre a mecânica desses dois, porque eles juntos conseguem se combinar e você ainda pode trocar os núcleos deles para que eles girem tanto à direita quanto à esquerda. Isso aqui é uma adição muito incrível que a Takara Tomy fez nessa época. Então, para a gente configurar, vamos pegar essa pequena ferramenta que vinha nos Spriggans e a gente vai tirar o núcleo dele. A gente vai encontrar o encaixe aqui, que se observarmos aqui tem duas pequenas colunas de plástico que você encaixa essa ferramenta e gira ela para destravar. Depois de destravar, você vê que o núcleo fica completamente solto, você vai tirar ele da estrutura do Left Apollos, como a gente está vendo aqui, para poder então desencaixar. A gente vai desencontrar as duas metades aqui e agora sim a gente desencaixa e tem metade, né? Duas metades do layer. A gente faz a mesma coisa com o Right Artemis, a gente vai encaixar a pequena ferramenta aqui no núcleo dela, vai destravar, o núcleo fica solto, você remove e aí sim você também remove as duas metades para que você tenha então essa configuração para esses dois layers. Agora, muita atenção, tá? Você vai pegar as metades que possuem as faces, né, dos avatares desses dois Beyblades. Essas duas metades são as que você combina. Então, o Right Artemis fica para a direita, Left Apollo fica para a esquerda. Feito isso, você vai encaixar essas duas estruturazinhas aqui e você tem o layer montado como ele deveria ser, certo? Só que tem um pequeno probleminha por parte da Takara Tomy, porque diferente da Hasbro, eles não permitem que você encaixe essas duas metades aqui. Então elas vão ficar presas, você não consegue encaixar elas e se forçar a estrutura você vai acabar quebrando. Então você fica com duas metades inúteis e não consegue encaixá-las, né? Coisa que a Hasbro melhorou, fez com que a gente pudesse fazer a combinação das outras metades, mas não tem metal. Então, né? Pontos negativos e pontos positivos. Agora que nós temos montada a estrutura do Eclipse, juntando o dourado e esse roxo que forma uma cor muito bonita, somado ao vermelho do plástico nas extremidades, a gente pode escolher entre dois núcleos. A gente quer que o nosso Eclipse gire à esquerda ou você quer que o seu Eclipse gire à direita? Suponhamos que a gente queira que ele gire à esquerda, então a gente vai pegar esse núcleo aqui do Left Apollos para encaixá-lo na estrutura. Com o auxílio da ferramenta, a gente vai encaixar ele aqui. Com um clique ele está encaixado e agora nós temos o Left Eclipse. Agora ele está girando à esquerda, ou seja, vai girar nesse sentido aqui e as suas metades vão ser um pouquinho controversas. Ele tem uma metade mais voltada para defesa ou contra-ataque, para repelir as investidas do oponente, enquanto a outra metade é muito mais agressiva para que ele mande o oponente para longe. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ele possui pontos de impacto bem
evidentes e complementares, que lembram um pouco uma espada também, e que podem causar impactos potentes nos oponentes. Girando à esquerda, contudo, você vê que ele não vai pegar com tanta força no lado de ataque e vai repelir mais golpes, então ele fica um pouquinho mais defensivo, digamos assim. Ao remover o seu núcleo, podemos ainda colocar o núcleo de giro à direita. E agora a gente vai ter o nosso Right Eclipse. Então vamos colocar a trava aqui, com um clique, e o Right Eclipse está feito. Perceba que quando ele está como Right Eclipse, toda a sua parte direita fica mais evidente, o Left, toda a sua parte esquerda fica mais evidente por conta das cores do núcleo. Girando, portanto, à direita, e agora nesse sentido de rotação, você percebe que a parte de ataque vai ser muito mais evidenciada, porque ele vai pegar com todas as pontas e vai fazer com que o oponente seja atingido com mais eficiência, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que na outra metade você vai ter alguns smashes e também uma espécie de contra-ataque, dividindo aqui as funções das duas metades desse layer. Portanto, o Right Eclipse é um pouco mais orientado para ofensiva. Mas eu preciso lembrar vocês que se você tem um Left Apollos montado aqui, você não pode colocar o seu núcleo de giro à direita, ele não encaixa. Tá? Ele não vai fazer o encaixe, então você não consegue fazer um Right Apollos, por exemplo. Somente Left, somente o núcleo de esquerda que vai encaixar nele. Então toma cuidado para não forçar os encaixes que são bem delicados, para não quebrar essa raridade, caso você tenha uma, caso você queira ter uma, também fica a curiosidade aí também. Vamos falar um pouquinho a respeito do combo dele também, né? Porque a gente sabe que daria para colocar tranquilamente o driver que veio para a arena específica, né, para a arena ficar girando ele para sempre ali, mas esse daqui, como disse, é um driver que não encaixa lançador, e se você quiser lançar esse Beyblade, você pode fazer qualquer outro combo, é claro, utilizando discs e drivers de Beyblade Burst. Mas qual seria o combo estoque dele, então? O mais legal é que o combo estoque dele acaba sendo o combo do Dead Hades, que era prêmio de Random Booster na época. Então nós temos aqui o Dead Hades, nós podemos tirar as peças, é um 11, Turn e Zephyr Dash, tá? Então, nós só pegamos aqui para montar o combo, pra gente ver como ele fica montadinho. A gente vai colocar as peças aqui. E temos o Right Eclipse, 11, Turn, Zephyr Dash. Combo bonito, hein? A mistura de cores aqui, muito bem pensada. O vermelho do Turn junto com o vermelho do Layer. Muito legal, cara. Vamos montar também o combo de giro à esquerda para ver como ele fica. Vamos desmontar aqui toda a estrutura dele. Cuidar também para ficar encaixando, desencaixando. Às vezes a gente pode fazer com pressa e pode acabar quebrando. Então tem que tomar muito cuidado nesses encaixes aqui. E temos aqui o Left Eclipse 11 Turn Zephyr Dash. Curioso que mesmo com o Driver Dash, ao utilizar um núcleo de giro à esquerda, suas travas são mais fraquinhas. Então, a chance de ele eclodir é um pouco maior ao utilizar o núcleo de giro à esquerda, diferente do núcleo de giro à direita, que é um pouco mais firme, um pouco mais pesado para travar, e aí mantém um pouco mais o recuo, né? Ele segura mais o Burst Finish. E agora que temos esses dois layers analisados e a sua mecânica explicada em relação à combinação das suas metades, vamos colocar eles no combo Stock e fazer algumas batalhas contra os Aquiles, porque eu tô muito curioso para ver sua performance, para ver se a defesa girando à esquerda funciona, se o ataque girando à direita funciona, se a combinação dos dois é interessante. Vamos para a arena testar esses dois. Muito bem, vamos começar então com o Left Apollos. Ele tá no combo Stock, vamos dizer assim, utilizando 11 Turn e o Zephyr Dash contra o Aquiles. Quero ver se o Aquiles consegue dar golpes interessantes num Beyblade que teoricamente é de defesa, ou pelo menos contra-ataque. Vamos começar com o Aquiles em resistência. E vai. O Left Apollos parece ser um pouquinho leve, foi empurrado para fora, né? Tivemos aqui um over finish bem interessante, 1 ponto pro Aquiles. Bom lançamento com o Zephyr Dash pra gente fazer um stall, desgastar um pouco a resistência, né, dos Aquiles, ver se a gente consegue desestabilizar mesmo utilizando um Extend Plus, que também tá
contra um oponente de giro oposto. Então, para equalização aqui, o Apollo está com problemas. Exatamente, 2-0 para os Aquiles. Continuamos no modo resistência. Vamos lá, o Apollo vai para cima. Quase um overfinish ali, foi bonito de ver. Mais uma vez tentando desestabilizar o Aquiles. É perceptível como o Apollo consegue sim manter o oponente instável. Ele vai empurrando para baixo o oponente, né? Isso é bem interessante por conta da sua estrutura, mas o Aquiles parece conseguir equalizar bem, né? O Extend Plus é extremamente adequado para isso, então vitória do Aquiles. Vamos trocar de layer. Mudamos agora para o Right Artemis e agora ele está mais ofensivo, é um combo de ataque. Vamos colocar contra o Aquiles de novo. Vamos ver se o Artemis... olha aí! Mas foi lançado para fora com muita facilidade pelo Aquiles, que tem um contra-ataque potente. Ele é pequenininho, compacto, mas ele surpreende bastante, né? Tá 1-0. O Artemis vai pra cima e, nossa, dá uma caprichada nos ataques para desestabilizar completamente os Aquiles, vencendo dessa vez na resistência. Muito, muito bom. 1-1. Aquiles agora vai pro modo ataque, então o Artemis vai ser lançado primeiro. Vamos ver se a gente consegue aqui boas investidas, quase overfinishes ali. O Aquiles fica com muito menos resistência quando no modo de ataque, então para ele foi um problema. Mesmo com o turn raspando, o ponto vai pro Artemis, tá 2-0. Alterei agora o Aquiles pro modo defesa. E ele foi completamente apagado da arena pelo único impacto do Artemis, que vence de 3-0. Agora fazendo a fusão dos layers, nós temos aqui o Left Eclipse. Tá girando à esquerda, o mesmo combo contra os Aquiles. Vamos lá? Aquiles em resistência para começar. Vamos ver se o Eclipse consegue aqui uma movimentação diferente, uma performance diferente. Circulando bastante, parece ter desestabilizado um pouco os Aquiles, mas lembre-se, ele está girando para a esquerda. E isso é um problema porque o oponente dele tem um Extend Plus, que para equalização acaba sendo perfeito para Life After Death, para aguentar um pouquinho no final da batalha. E é por aí que a gente vai caminhar. Olha só, os Aquiles vencendo por 1-0 aqui na resistência. Vamos manter a configuração do Extend Plus, para ver se a gente consegue aí melhorar os impactos do Left Eclipse. Ele circula bem, ele dá bons impactos, claramente desestabiliza bastante os Aquiles. O problema mesmo é o driver, né? E a compatibilidade aqui que a gente vê entre giros opostos, o quanto o Extend Plus ajuda. 2-0. Temos aí pelo menos um overfinish. Lindo overfinish, bem tranquilo, limpo, né? 2-1. Será que a gente consegue? A gente consegue mais um, sim senhor! Muito bom. Eu vou alterar o Aquiles pro modo ataque pro próximo round e lançar o Left Eclipse primeiro. Ponto do Aquiles, hein? O Left Eclipse atingiu o chão primeiro, o Aquiles acaba sendo o vencedor, mas foi por quase nada. Vamos trocar agora o núcleo do nosso Eclipse. Agora vamos com o Right Eclipse, ele está girando à direita no mesmo combo. Aquiles em resistência. Right Eclipse. Circula um pouquinho. Eu não quis lançar ele tão inclinado. Caramba, como ele é desequilibrado, dá pra sentir quanto ele treme. Mas ele vai derrubar os Aquiles, hein? Não tem equalização agora. Ponto pro Right Eclipse, tá? 1-0. Vamos trocar o modo do Aquiles pro próximo round. Aquiles em ataque, volta direto pra arena e caramba, hein? Até agora não tivemos burst, foi ponto dos Aquiles, interessante. Aquiles... mas foi muito de leve, Aquiles estava em ataque e simplesmente direcionou o Eclipse pra fora nesse overfinish, tá 2-1. Aquiles ainda em ataque e é jogado pra fora, tá 2-2, hein? Dessa vez modo de defesa, vamos ver. Um pouquinho mais equilibrado, vamos ver se o Aquiles consegue. Manteve bem, empurrou o oponente pra baixo, fez o turn raspar e é do Aquiles. Caramba, Extend Plus é um monstro, cara.
E ainda que o Eclipse não seja o melhor exemplo de Beyblade Stock que nós tivemos para Beyblade Burst, pelo menos em Chosetsu, ele não deixa de ser super divertido. Você fazer todas as configurações, testar todos os modos diferentes, é muito legal, cara, vale muito a pena, e ter na coleção é simplesmente incrível. Eu espero que você tenha curtido conhecer um pouquinho mais, e principalmente nas cores Stock, que é um produto super raro, veio num set muito caro, e o Pedro conseguiu aí num lote bem interessante, e a gente dividiu aí. Então muito obrigado, Pedro, mais uma vez, pela sua contribuição com o canal. Eu não tenho palavras para agradecer, e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar um gostei, e se você curtiu também, deixa um comentário, comenta o que você achou do Eclipse nas cores originais dele. Não esquece também de se inscrever para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!